Graça e paz, meus irmãos. Vamos lá? Como eu falei agora há pouco, no último vídeo, gravar na sequência aqui mais um vídeo bem rapidinho também. Esse vídeo aqui é para fazer uma meditação, para você fazer aí sua reflexão sobre a volta do Senhor Jesus. Queridos, eu respeito todas as linhas interpretativas, todas as escolas de interpretação. Eu respeito, eu entendo que cada um tem às vezes um pouco mais de conhecimento aqui, um pouco mais ali, né? Nós estamos sempre aprendendo. Eu já fui de uma linha e hoje sou de outra. No entanto, estamos estudando, buscando e pesquisando. E não tem problema algum de chegar para irmãos. Eu acho que aqui fica melhor, aqui fica mais claro, né? O teólogo, o estudioso, ele está sempre buscando mais de Deus, né? Não existe duas verdades sobre um assunto, existe uma verdade fundamental, poderosa ali, que vai nos dar o entendimento, né? Deus é amor e Deus é bondade. Claro, são verdades dele, mas fala dos seus atributos. Eu estou falando de questões assim, dos seus absolutos, né? E algumas coisas com relação à escatologia, principalmente, há muita divergência. O milênio, se é milenismo, amilenismo, pós-milenismo, a volta do Senhor se é pré-mídia ou pós-tribulacional, né? E eu quero falar um pouquinho sobre a volta do Senhor Jesus, porém, eu quero falar sobre a volta dele, que vai ser, segundo o texto bíblico, após a manifestação do anticristo. Alguns podem pensar, bom, claro que vai ser na segunda fase da sua segunda vinda. Porém, querido, eu não acredito que haverá a vinda do Senhor em duas fases. Né? Eu já acreditei, já preguei, já até ensinei isso, já falei em vários vídeos meus. No entanto, estudando, pesquisando, lendo, meditando diligentemente, criteriosamente, está bem evidente, bem claro que ele voltará após a grande tribulação, visivelmente, audivelmente, gloriosamente, subitamente, inescapavelmente, ele voltará. Então, olha só o que diz em segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Eu vou citar aqui alguns versículos, vai ser um vídeo bem rápido, não quero fazer um vídeo longo não, tá? Diz assim, 2 Tessalonicenses 2, de 1 até uns 3 ou 4 versículos que eu vou ler aqui. Até o 3, vai, só para não... Até porque já tem alguns vídeos meus sobre esse assunto, né? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. A vinda e a reunião é um ato só, é um dia só, mesmo dia. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Porque havia alguns que estavam ali na igreja, em Tessalônica, dizendo que o Senhor já voltou, ele já veio, então esse cano, como é que ele veio subitamente, escondido, como é que foi, como é que não foi. Então havia talvez ali uma profecia, uma pregação, ou até uma profecia mesmo daquela ex meu servo e tal, ou uma epístola, como se fosse de Paulo, dizendo que, olha, foi Paulo que escreveu, né? Não fique perturbado por espírito, por palavra, alguém falando, não. Né? Que o dia do Senhor, aí ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane. Se você for lá para Mateus, você vai achar várias passagens falando sobre engano. 4 versículos em Mateus 24, que é o sermão escatológico, que ele fala sobre engano. Né? Porque o engano está sempre presente nessas temáticas, então. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Olha, não é, como é que não vai ser? Mas já veio, não veio, já veio, não veio? Não, não será assim. Então, como é que vai ser? Sem que antes venha, primeiro, a apostasia. Ele está dizendo de a apostasia. A apostasia, sempre teve apostasia, mas aqui se refere à apostasia. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha o 5. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Não vou seguir na sequência, né? Eu falei que tem vídeo meu aqui, mas parei aqui. Duas coisas estavam... algumas coisas estavam perturbando e duas coisas Paulo aponta antes da vida do Senhor. Imediatamente antes da vida do Senhor tem que ter a apostasia. Nós estamos vendo uma apostasia tão vasta, tão grande nesses últimos tempos, e ela vai gradativamente aumentando. Conforme disse o Senhor Jesus, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E haver pessoas contra outras pessoas, e assim por diante, etc. E nós temos visto isso. De tal maneira que nós estamos vivendo a apostasia e ela vai ficar pior doravante. Ficar pior. E qual é outro elemento? Antes da vinda do Senhor Jesus, a manifestação do anticristo, ou o filho da perdição, como Paulo fala aqui. O filho da perdição. Antes, primeiro, não, vou ler de novo o versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Alguns podem dizer, é claro, na segunda fase, segunda vinda, o anticristo vai se manifestar, os 7 anos da grande tribulação, 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação, no final, então Cristo se manifesta.
o texto de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, que é o sermão escatológico de Jesus, não fala de um arrebatamento secreto. Não fala que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Muito pelo contrário. Só rapidinho aqui em Mateus 24. Vamos lá. Mateus 24 e o versículo 28, 29 e 30. Olha só. Mateus 24. Eu vou ler o 29 e 30 para não ficar muito extenso. E logo depois da aflição daqueles dias, vai ler o que está para trás, que é a aflição daqueles dias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Muito bem. Aqui está dizendo que após a grande tribulação, voltará o Senhor Jesus com poder e grande glória. Volta um pouquinho os versículos aí, vem para Mateus 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui está falando do anticristo. Se você observar, no meu canal também tem o anticristo protótipo, o anticristo escatológico. Aqui nós temos na história alguns anticristos, né? O próprio João fala de o espírito do anticristo, né? O anticristo é uma pessoa, é um sistema e é um espírito. E a pessoa escatológica, né, do anticristo está lá em Daniel, vamos falar daqui a pouquinho. E não só em Daniel, né? Mas o que acontece? Teve dois elementos, dois seres que são tidos como protótipos. Um deles é o próprio Tito Vespasiano, que no ano 70 entrou em Jerusalém e destruiu o templo ali. Tem um assunto que eu quero falar sobre isso também, vasto, bem interessante, sobre o povo do príncipe, né? A família do povo do príncipe. O povo do príncipe destruiu. Quem é esse povo do príncipe? É Roma? É quem que é? Vamos falar isso aí de um vídeo daqui a uns dias. E qual é o outro protótipo, né? Que maior e mais, que traz bem mais assim a sua personalidade, digamos, o seu ser assim com dadas as devidas proporções, porque o protótipo é só o protótipo do tipo que vai ser pior, né, evidentemente. Então é o próprio Epifânio, né? O Antíoco Epifânio IV, ele é o protótipo do anticristo, que ele foi terrível, né? Entrou em Jerusalém, ele sacrificou o porco sobre o altar, etc. Né? Vou falar sobre ele com mais propriedade, já falei em outros vídeos, mas vou falar também dele com mais propriedade, né? Toda a questão de Matatias, o sacerdote, dos Macabeus e assim por diante. Mas aqui está falando do quem lhe entenda. Olha bem aqui, Jesus falou, quem lhe entenda. Nós temos os protótipos e temos aquele que será o anticristo escatológico. E aqui o escatológico é como se você observasse as montanhas, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos. A montanha mais aqui, mais à frente, outra mais para lá, assim, ó. Você olha de longe, você vê as montanhas tudo, parece estar junto. Não parece? Só que minha mão está mais à frente e essa está mais atrás. E assim é uma palavra para aquele momento próximo, no ano 70, e para o futuro, além ainda daquelas palavras dele, que foi do ano 70 para frente ainda, que vai acontecer. Então, o que acontece? Acontece de maneira que este texto, ele está dizendo, quem lê, entenda. E ele diz, quando, pois, virdes que a abominação da desolação. Quando você vê o anticristo aparecendo antes do Cristo. Nesse texto de Mateus 24. O Cristo aparece no versículo 30 e o anticristo no versículo 15, no sermão profético. Ali, em 2 Tessalonicenses, antes que venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. Também antes de Cristo. Em Marcos 13, 14, também fala isso. Vamos ler Marcos 13, 14, para dar mais uma corroborada aqui. Marcos, capítulo 13. Mateus, Marcos. Acho que minha Bíblia não tem Marcos. Ah, tem. Marcos 13, verso 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando onde não deve estar, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes e tal. Aqui continua falando de Tito Vespasiano, no ano 70, levando para frente, para diante, sobre a questão da grande tribulação, né? Que está conectado com Mateus 24 e com Lucas 21 e outros demais textos. Em Daniel, olha só que interessante, Daniel capítulo 7. Vamos lá para o profeta agora. Profeta Daniel, capítulo 7, e o versículo 7 e 8. No capítulo 7, nós temos o anticristo escatológico, certo?
E no capítulo 8 você vai ter o anticristo protótipo, né? Mas eu quero falar aqui só rapidamente sobre o escatológico. No capítulo 7, versículo 7 versículo 8 diz assim: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Esse é a ponta pequena, o chifre pequeno é o anticristo escatológico. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas, falava insolência, alguns textos falam assim, né? E continuei, agora vai em 9, e continuei olhando, primeiro aqui, anticristo, vou repetir. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Chifre representa poder, autoridade, boca que falava com grandes coisas. Ou com insolência, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era chama de fogo, e as suas rodas, chama de fogo, e as suas rodas fogo ardente. Vamos lá. Rios de fogo emanava e saía diante deles, milhares de milhares, o servia milhões de milhões, assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Né? Aí você pode seguir lendo aqui, você vai ver. Vamos continuar aqui, tá? Então estive olhando, verso 13, por causa da voz das grandes palavras do chifre que proferia, estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi desfeito. Quem foi morto? O animal, o anticristo, que o Senhor desfará pelo poder, pelo sopro de sua boca, conforme fala em 2 Tessalonicenses 2, em seguida ali. Foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto... Isso aqui também está lá em Apocalipse 20, que ele vai ser lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, né? Ele, o falso profeta. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes prorrogada a vida até certo espaço de tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram-se chegar até ele. Depois que manifestou o anticristo, ele é destruído pelo poder da glória de Deus, da sua presença, anticristo primeiro, Cristo depois, em Daniel 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, né, que eu li. Vou ler o 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Fala de Jesus, evidentemente. Para encerrar mais agora 2 ou 3 versículos, Apocalipse 13, verso 1. É o texto que fala bem claro aqui do anticristo. Né? O anticristo escatológico. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi do mar uma besta, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre sua cabeça um nome de blasfêmias. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como de urso, e a sua boca como do leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Né? Aqui conecta aquela imagem de Nabucodonosor, da sua visão, da estátua, e conecta também a visão que Daniel teve dos animais que subiam lá, que tinha essas características num só elemento agora aqui. Né? E vi uma das suas cabeças sendo como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Parei aqui. Aqui é uma descrição da besta. Aí depois vai falar da besta que sobe da terra, né? Versículo 11 em diante, que é o anticristo, embora alguns pensem que o mesmo elemento serve para os dois, serve para um elemento, os dois títulos servem para um só homem, né? Mas o texto nos fala de duas bestas aqui, eu quero ficar com ele, embora nós sabemos que a Bíblia e o Apocalipse principalmente é simbólico, muito símbolo, muita simbologia, mas nós temos aqui uma apresentação de um ser político, articulador, político e militar e um religioso, enfim. Mas aqui, quando você olha para o capítulo 14, que está dentro da 4ª seção paralela e progressiva, tem no meu canal sobre as 7 seções paralelas e progressivas, que é a maneira que eu adoto para interpretar Apocalipse, que é a melhor forma que eu vi de todos que eu já estudei. Então,
está aqui no capítulo 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi a voz de arpistas que tocavam harpas e cantavam um cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o seu Cristo. Vou parar aqui. Já tem até texto no meu canal sobre esses textos também. Os 144.000 é a igreja. É um número, é uma soma do número. Aqui uma linguagem também no sentido de figuras, de símbolos da igreja. Aqueles que seguem, quem é que segue o Cordeiro? A igreja. Para onde quer que ele vá? A igreja. Os 144.000, portanto, são aqueles que foram remidos pelo sangue de Jesus Cristo, que estão salvos. No capítulo 13, aparece, na quarta sessão paralela, na mesma sessão, aparece o anticristo. E no capítulo 14, o Senhor Jesus, o Cristo. São 7 sessões paralelas que vão contar ali da primeira à segunda vinda de Cristo. Né? Cada uma com nuances a mais e progressivas, que vão abrindo nuances, leques sobre o assunto, o mesmo assunto, que é a vinda do Senhor Jesus, da primeira à segunda vinda. Então, o que eu quero dizer aqui? Voltando para a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e vamos encerrar, diz assim: Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. A apostasia vem aumentando gradativamente. Hoje você olha como está alavancada a apostasia. E vai piorar. E após, ou na sequência, juntamente, misturar mais um após o outro, evidentemente, a vinda, a manifestação do anticristo. Agora observe aqui, continua lendo comigo. O qual se opõe ou se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ele estava convosco? Já estava ensinando para vocês isso, Paulo dizia. E agora vós sabeis que o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Primeiro manifesta o anticristo, depois o Cristo. Na segunda fase, da segunda vinda, o texto não diz isso. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano na justiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Queridos irmãos, assim eu vou encerrar esse texto, esse vídeo, dizendo que certamente o Senhor Deus tem nos dado entendimento na palavra e precisamos estudar a sua palavra. Entender que a vinda do Senhor gloriosa ocorrerá, mas tem esses sinais. Eu quero que você guarde esse vídeo, essa mensagem, estude com carinho e que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde em nome de Jesus.